Olá pessoal, este é mais um ShoujoCast. Ontem eu prometi que iria fazer um vídeo hoje, ia postá-lo hoje. Eu achei engraçado que eu entrei no YouTube, né, no painel do meu perfil, e eles estavam dizendo que hoje era aniversário do canal. Então assim, em algum momento, em alguma data lá atrás, em algum 13 de outubro da vida, eu abri minha conta no YouTube. É uma conta pessoal, quem já fuçou os vídeos sabe disso, então tem de tudo lá. Então hoje a princípio é aniversário desse canal, tá? E tem um vídeo. O vídeo de hoje é para cumprir uma promessa, que é comentar, né, o capítulo 4, depois eu farei um outro vídeo comentando o capítulo 5 do livro 2, né, de Watashi no Shawase na Kekkon, cuja série terminou na Netflix há 2 semanas, não lembro mais, estou confusa nas datas. E boa parte do episódio 12 do anime foi baseado neste capítulo, que é o capítulo 4. E o que eu gostaria de comentar, né, até fazendo a ponte com aquele vídeo sobre adaptação, aí quando você adapta, você muda, de que muita coisa foi mudada em relação ao que está no livro para o anime. E aí, claro, cabe a vocês avaliarem, né, em contraste, até que eu recomendo que leiam. O livro em inglês, ele é fácil de encontrar, ou relativamente fácil de encontrar para baixar, e ele também está à venda no Amazon. Não tem em português, mas eu aposto que logo terá. Então, assim, eu recomendo a leitura, eu acho que vale a pena, até para fazer o contraste com o anime. Bom, mas já me prolonguei demais, né? Então, se você caiu aqui de paraquedas e você não sabe nada da série, eu recomendo que você assista o primeiro vídeo. Vai aparecer um card em algum lugar em que eu comento o início da série, tá? Essa série fez muito sucesso. Ela começou em livros, depois ela virou mangá, depois ela virou filme para o cinema com atores de verdade. Quando anunciaram o anime, o anúncio do filme foi logo depois. O anime estreou em 5 de julho, teve 12 episódios e teve também uma peça de teatro. E quando terminou o 12º episódio do anime, anunciaram que teríamos uma segunda temporada. Mas muito bem. E o último capítulo, que é o capítulo 12, ele pega esse capítulo 4 do livro 2, que saiu em 2019, em julho, e no finalzinho, na cena pós-crédito, que nem precisava estar ali, ele mostra a festa, que é algo que aparece no capítulo 5, mas muito por cima. Então eu espero que continue a festa, que é importante, no primeiro episódio da nova temporada. Mas vamos lá. Como é que começa o capítulo 4? E vai ser uma descrição, desculpem, né? A pessoa me pediu, então eu vou descrever aquilo que foi a minha leitura, e aí a gente faz os contrastes. O capítulo começa exatamente da mesma forma que começa o último episódio do anime. Arata e Mio estão indo até onde está o Kyoka. Kyoka entrou em combate contra uma grotesqueria. Ele foi ferido, né, e ficou em estado de coma. No livro, o Arata ele começa a discutir com a Mio. Primeiro ele fala que não é bom motorista. A Mio discorda, ele dirigiu muito bem, né, ele está um pouco receoso de dirigir, está dirigindo muito rápido. Ele começa a discutir com a Mio, né, onde o Kyoka poderia estar. Ele diz assim, dado a gravidade do ferimento, ele não está na base, ele pode estar no hospital, mas eu apostaria que ele está ou na mansão do escudo, que é a casa grande que fica em Tóquio, ou na casa onde ele morava com a Mio, que fica à beira da floresta. Enfim, né? No anime ele está na mansão, no livro ele está na casa da floresta. A Mio, né, vai pedindo, né, os céus, vai rezando para que Kyoka esteja bem, e o Arata comenta, né, que se o Kyoka estivesse em boas condições, ele duelou com ele antes, né, se ele estivesse bem, ele jamais seria ferido, né, por uma grotesqueria, né, que de uma certa maneira a luta que eles tiveram o debilitou, né, assim como a preocupação em relação a Mio, né, isso está subentendido. Eles chegam na casa da floresta. Na sala estão o Godo e o Kazushi, que é o irmão do Koji, discutindo.
E o Godo reclamando, né, de forma muito enfática, que o Kazushi deveria estar na batalha, ele não estava. Então ele faltou à batalha por algum motivo, foi convocado, não foi. E o Godo vai falar que o Kazushi deveria usar o dom dele para acordar o Kyoka, mas aí ele fala, né, que até em inglês, né, dispel, disenchant, então assim, são palavras que para mim eu não consigo separar muito bem as duas, mas, e até o Godo fala, você está usando de semântica para dizer que você é incompetente. Eles estão tão ali absorvidos naquela discussão que a Mio e o Arata passam e chegam até o quarto. A Mio esquece todo aquele excesso, né, de cordialidade, gentileza e deferência que ela tem. Ela está tão nervosa que ela abre a porta e ela entra. E a Hazuki, a irmã do Kyoka, vê, a abraça e fica muito contente, e a Mio corre e segura a mão do Kyoka, vê o pulso dele tá funcionando, mas ele tá muito pálido como cera, e a Hazuki, ela acha que a Mio veio, né, para estar junto com o Kyoka na hora da morte dele, então ela não espera que o irmão se salve. E aí de repente ela percebe que o Arata está lá e ela fica muito incomodada, a Hazuki, né? Quem é você? O que você está fazendo aqui? Mio se explica, a Mio não consegue, e aí o Arata, ele diz, né, que ele é o primo da Mio. Aí a Hazuki fica mais alterada ainda, né, porque ela sabe do duelo, e que ele não pode, né, ele está ali para acompanhar a Mio, e a Mio fala, não, ele é nosso aliado, ele está aqui para ajudar. E a Yurie segura a mão da Mio, diz que ela está tão mudada, que ela está tão madura, né, com mais presença, e aí o Arata, ele diz que alguma coisa pode ser feita para tentar salvar o Kyoka. O que pode ser feito, ele falou, Mio, as chances estão contra nós, mas você tem o dom, né? Você tem a visão dos sonhos, você pode tentar. E aí aquela cena aqui no anime ficou excelente, da Mio confrontando o seu eu interior, ela acontece de outra maneira, de uma maneira muito menos impactante, né? Porque a Mio começa a dizer que ela não é capaz, e ela começa a se imaginar como fraca, como frágil, como incapaz de, mas ao mesmo... E aí a Hazuki fala, se você não quiser tentar, né, porque o Arata deixa claro que é perigoso, eu não vou culpar você, nós amamos você. Eu sei que você está fazendo o melhor. Então aquela mensagem, que é uma mensagem que já foi desenvolvida no capítulo anterior, né, a noção de família, né, que ser família é amar, é suportar as cargas, é acolher, isso vai ser enfatizado várias vezes nesse capítulo. E aí a Mio, internamente, ela pensa, eu nunca me perdoarei se eu não tentar, pelo menos. E aí o Arata, ela diz que vai tentar, e o Arata fala, começa a dar ordens, não, pega um outro futon, bota do lado dele, Mio deita do lado do Kyoka, segura a mão dele, fecha os olhos, tenta limpar a sua mente, e quando a Mio segura a mão do Kyoka, ela sente que algo que está ali está passando para ela, e aí o Arata, ele explica, né, que é a essência, né, que é aquela... que é o veneno. A Mio, ele descreve como um veneno, né? É como se fosse um veneno, é a raiva, né, da grotesqueria que está dentro dele. E ele já falou para ela, olha, sua mente, em alguns momentos, né, em inglês eles vão usar alma e vão usar consciência, como se sinônimos fossem. Eu realmente não sei como está no japonês, né? Então ele fala, sua consciência vai se desprender do seu corpo e você vai entrar no corpo do Kyoka. É bom que você segure a mão dele, porque isso aumenta a possibilidade de sucesso. Você está tocando na pessoa que você vai tentar controlar. E ela faz isso, ela segura a mão do Kyoka, sente, né, aquela angústia, né, aquela coisa maligna da grotesquerie, e rapidamente, né, ela começa a sentir seu corpo muito leve, ela já não ouve mais a voz do Arata dando as orientações, e ela se percebe entrando num grande lugar onde tudo é escuro e tudo é muito frio. E aí, né, a narração do livro passa toda aquela angústia, né, porque ela vai caminhando e ela tem medo, e tá escuro, e ela tem medo, e onde tá o Kyoka, e ela não consegue perceber
e daqui a pouco ela passa a achar que ela está ouvindo alguma coisa, e aí ela olha para cima e agora o céu não está mais escuro, já tem estrelas, e aquele ambiente parece o redor da casa onde ela morava com Kyoka. Ela sente o cheiro, né, das plantas, ela ouve o som dos animais, mas continua à noite. E aí ela sabe que ele está perto e ela começa a correr para chegar onde o Kyoka está. Então ela sai correndo e chamando por ele. Aí muda para o Kyoka. E o Kyoka tá igualzinho no anime, tá naquela luta sem fim. São seres, né, que ele não consegue distinguir se são homens ou mulheres. O livro fala, não, se é homem, se é mulher, que são sombras. Ele derrota uma, vem outra, ele derrota uma, vem outra, ele derrota uma, vem outra. Ele começa a se perguntar se ele está vivo, se ele está morto. E ele ouve a Mio chamando. E aí ele se sente fraco. Fraco da seguinte maneira, né? Ele é tão incapaz que ele está ouvindo a voz da Mio, ele está tão dependente, ele está tão dominado, né, por aquele sentimento que ele tem por ela, de perda, o que quer que seja, porque ele ainda não sabe que ama, ele só vai descobrir que ama no livro 3, que ele se recrimina, né? Aquela história, ele foi educado para ser forte, ele foi educado para ser o melhor guerreiro, ele foi educado para não se deixar abalar por sentimentos, e ele está, né, vulnerável. E aí ele ouve a Mio chegando, é a Mio que está chegando, ele tem certeza, e ele continua lutando, e a Mio consegue alcançá-lo. E ela segura a mão dele. E ela diz que está ali, né, com ele. E ela diz para ele parar de lutar. E ele não consegue, o corpo dele está se movendo sozinho, né, na luta. E ela diz que, aí ele, o que você está fazendo aqui? Como é que você chegou aqui? E ela diz que está usando o dom que ela tem. Ele se surpreende, né, dela ser capaz de usar o dom. Como é que você vai fazer? Ela diz que veio para tirá-lo dali, né, para levá-lo de volta. E aí ela olha ele também se surpreende, ela está vestida como uma sacerdotisa Shinto, né, em inglês eles usam, como usaram lá no anime, donzela do santuário. Mas quem assistiu Sailor Moon lembra da Sailor Mars, né, quando ela é uma sacerdotisa Shinto, ela usa aquela roupa branca e vermelha, da mesma maneira Inuyasha, né, a Kikyo também usa, né, ela é uma sacerdotisa, é aquela roupa que ela está usando, mas não daquela forma hiper elaborada do anime. Acredito que não há nenhuma descrição extra daqui. Então ela está com aquela roupa, né, de sacerdotisa, e ela vira para os seres e ela sussurra: desapareçam. Eles não desaparecem, mas ela vira para o Kyoka, ela diz: segura minha mão com força. Ela se coloca na frente dele e ela simplesmente estica a mão e diz: desapareçam. E aí, gente, você para e pensa, né, no quanto, né, isso é mais poderoso. Isso é menos, o impacto visual é menor, mas quanto isso é muito mais, demonstra um poder muito maior do que o do anime. Não tem briga, não tem fogo, não tem bomba, não tem explosão. Com a palavra dela, ela faz com que tudo desapareça. Tudo absolutamente desapareça, né? E o Kyoka, ele fica muito impactado por aquilo, porque ele se sente pequenininho, né? Ele deveria protegê-la, ele deveria salvá-la, e aí ele fala: você realmente se tornou, né, uma capaz de usar o dom. Aí ela titubeia, ela fala: não é assim, eu não sabia se ia conseguir. Porque na cabeça dela, isso também está no texto, né, ela só quer ser capaz de estar com ele, de ficar do lado, não do lado dele, nesse momento ela não fala do lado dele, de segui-lo, né? Não há, assim, um sentido de igualdade entre o Kyoka e a Mio dentro dessas histórias, né? Eles são um casal, eles se amam, a gente quer que eles fiquem juntos, mas há uma hierarquia nessa relação. Então ela deseja segui-lo, né? Porque ele é brilhante demais, ele é melhor, ele é superior, ele é homem, enfim, né? Ela quer seguir. E o Kyoka, ele fica bem desconcertado dentro dele,
né? Porque se ela for tão poderosa como ela mostrou ser, na cabeça dele, né, ele é inútil. Então, há uma discussão tênue de papéis de gênero que talvez a autora vai desenvolver mais adiante, até porque, né, eu avancei na leitura do livro 4, e no livro 4 é introduzida pela primeira vez uma mulher que faz parte desse grupo contra as grotesqueries, né? Então, uma mulher militar que usa o dom e que é extremamente competente e que foi quase noiva do Kyoka, né? Então, mas é livro 4, a gente está longe disso ainda. Eles têm que voltar, eles vão ter que fazer aquele caminho na escuridão, aquele caminho angustiante, e nessa travessia, nesse caminho, é quando eles vão conversar. É quando a Mio vai dizer pro Kyoka, né, que ela não usa eu amo, né, mas ela se desculpa. Ela diz que para ela não existe isso de como ela diz, não faz diferença eu ficar com o Zusuba ou ficar com você. Ela vai dizer que naquele momento ela não sabia o que ela estava dizendo. De novo, a discussão, né, no texto do livro sobre o sentido de família, né, divide cargas, né, que ela falou que ela não soube se expressar, que ela não soube, né, confiar nele, e ela se sente culpada pelo que aconteceu. E ele diz que ela não é culpada, que o culpado é ele, né, porque mesmo querendo protegê-la, né, ele falou coisas que ele não deveria falar, ele foi insensível com ela. Então é um momento de conversa muito bom, né? E eu acho excelente quando as personagens nos mangás, nos animes, nos livros conversam, né? Deixam claro aquilo que estão pensando, aquilo que eles estão sentindo, não ficam as arestas e os mal entendidos. É bom quando as coisas, né, são bem colocadas, né? E aí ele percebe que ela ainda depende dele, que ela ainda precisa dele. E aí, ao invés de falar que ela quer segui-lo, ela diz: se você permitir, eu gostaria de ficar ao seu lado. E aí ele vai, né, e fala: então, você prefere ficar comigo a ficar com o Suba? E aí ela pensa, né, no avô, no primo, mas ela pensa que o Kyoka vem antes. O Kyoka está antes dele, né? O Kyoka é o homem com que ela quer passar a vida inteira, se ele a quiser, e ele a quer. E aí ele fala, né, que até porque quando ele estava lá naquela luta sem fim, ele falou, né, ele pensou, né, se ele não tivesse com a cabeça na Mio, pensando em derrotar rápido e poder buscar Mio, ele não teria sido atingido, né, que ele deixou o flanco aberto e acabou sendo atingido. E ele fala que ele iria atrás dela de qualquer jeito. Então eles atravessam aquele túnel escuro, né, saem da floresta, fica tudo escuro e eles voltam. Aí tem um corte de cena e a Mio começa a acordar. Diferentemente do que aconteceu lá no anime, a Mio acorda depois. Seu corpo dói, ela começa a tossir, ela está fragilizada, porque pensem no esforço que foi para alguém que não sabia usar o dom conseguir usar o seu dom e ir lá e salvar o Kyoka, trazer o Kyoka de volta. Então o Kyoka já acordou há muito tempo, né? E ele pergunta se ela tá bem, para ela levantar com cuidado. Ela pergunta se ele tá bem e ele fala: eu não tenho como dizer que eu estou bem, porque eu estou muito fraco, mas eu estou vivo. E aí ela começa a chorar, aí ele a abraça. E o livro diz que ele a abraça e acolhe como se ela fosse uma criança. E ela começa ela fica com vergonha, ela fala para ele parar, que ela não é uma criança, que ela é uma mulher adulta, não sei o que e tal. É uma cena engraçada, né? Quando o Kyoka ele faz essas coisas, ela sempre fala: não, eu sou crescida, né? Ele, na verdade, não está acolhendo como se ela fosse uma criança, mas como uma mulher amada, mas para ela, né, um acolhimento de criança. E há também o constrangimento dessas demonstrações de afeto em público, porque eles tinham esquecido que tinha um monte de gente, Yurie, Hazuki, Arata, o Godo, o Kazushi, estavam todos lá. E aí a Hazuki interrompe, né, fala alguma coisa. Aí a Mio, com muita vergonha, e o Kazushi faz uma piada. E aí ele e o Godo começam a discutir. Não tem como no anime o Godo pulando em cima do Kyo, não sei o que, aquela coisa clichê de anime, né? Aquela coisa, eu considero muito boba, né? O Kyoka, ele simplesmente repreende os dois e diz: vocês estão fazendo a Mio ficar
com vergonha, vocês dois parem. E eles param imediatamente, a autoridade do Kyoka não é questionada. E aí o Arata vai saindo de fininho. A Mio senta, assume, né, uma posição de composta, porque ela estava meio sem compostura ali, e ela repreende, falando palavras, e aí ela fala com o Arata, agradece o Arata, né, ela diz que pensa, eu queria que ele ficasse, mas ele não pode ficar, ela tem consciência disso. Ela fala para ele, se você for punido, né, por ter quebrado o segredo do Usuba, então no livro ele não poderia sair, ele tinha recebido a ordem de que a Mio e o Kyoka não poderiam se encontrar, no anime isso é falado também, então ele fala, né, ela fala, se você for punido por causa disso, por minha causa, me avise, porque eu também sou Usuba, eu também quero ser punida junto com você. Ele diz, eu avisarei, e aí o Kyoka fala com ele, dizendo assim, né, que ele quer enfrentá-lo uma próxima vez, que eles vão se enfrentar uma próxima vez, e desta vez ele vai vencer. Aí o Arata sorri e fala assim, se você quer, se você acha que vai conseguir, tudo bem, né? Esse é o final do capítulo. O capítulo acabou aí. Não tem aquela cena deles voltando para casa, até porque eles estavam em casa, que é uma cena muito bonita, que foi criada no anime, podia terminar ali o episódio. Aliás, essa cena não existe no capítulo 5, ela não existe. Ela é uma cena que foi criada ali. Assim como, né, boa parte das cenas, agora vocês, quem que estava esperando o livro, né, o comentário do livro, sabe que foi criado para o anime mesmo, né? Então, acabou ali o capítulo 4, e no próximo vídeo que eu fizer sobre o Atashi no Showa no Kekkon, eu falo do capítulo 5. Agora, é possível que antes disso eu faça um vídeo. Certamente, no Dia dos Professores, que é domingo, eu vou postar um vídeo curto. Eu sempre posto, todo ano eu posto. Então, um vídeo curto sobre isso. E alguém me perguntou, né, Osaka Dayo, né, me perguntou lá no Twitter, se eu pretendia comentar algum episódio, alguma série da temporada. Eu vou assistir amanhã de novo o segundo episódio dos irmãos, né, do anime dos 4 menininhos, dos 3 menininhos do irmão mais velho adulto. E de repente, né, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre esse anime. Esse anime tá bem legal. Não sei se é um vídeo por cada episódio, mas eu acho que esse anime merece sim um vídeo. E eu pretendo acompanhar pelo menos a estreia do Apothecary Diaries, que não é shoujo. O mangá é seinen, a light novel é seinen, mas o livro original, né, começou com um livro, veio para light novel, depois veio para mangá. O livro lá atrás, ele era destinado ao público feminino, é uma protagonista, né, feminina, a médica, né, de uma certa maneira. Eu devo assistir o primeiro episódio e de repente fazer um vídeo. Ele vai estrear no dia 21, mas semana que vem vai ser muito corrido para mim, porque é aniversário da minha filha, então vai ser mais complicado. Mas, enfim, no domingo vai ter um vídeo, mas é sobre o Dia dos Professores, não é nada sobre anime nem mangá. Quem quiser assistir, por favor, está convidado. Quem quiser, gostou do vídeo, deixe like, não gostou, deixe dislike. De qualquer maneira, né, isso deixa o vídeo em evidência, e agradeço, né, pela atenção de vocês, e até a próxima. Tchau, tchau.